Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Hoje nós vamos falar um assunto denominado o tempo de Deus, baseado no livro de Gênesis, capítulo 40, versículos 9 ao 23. No livro de Eclesiastes tem uma revelação importante. Ali está escrito que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para tempo e todo o propósito de Deus debaixo do céu. Então, todo tempo é determinado por Deus e todo tempo é para Deus fazer e realizar os seus propósitos. Infelizmente, nós humanos somos imediatistas e queremos sempre uma resposta para ontem. E quando não a recebemos, ficamos ansiosos. Na verdade, esquecemos que da Bíblia há mais de 8.000 promessas de Deus para o ser humano. É verdade que muitas delas para o povo judeu e umas outras tantas para a igreja. É preciso, irmãos, crer em Deus e na sua palavra. Assim como Deus deu sonhos a José, Ele também nos proporcionará sonhos. José tinha fé suficiente e também teve paciência, pois ele sabia que o propósito de Deus em sua vida era real e iria se realizar no tempo de Deus. Não é diferente para nós, irmãos. Não, de maneira alguma. Nós precisamos saber esperar. Porque se Deus falou alguma coisa, Ele tem um propósito. Sim, Ele tem um propósito. E esse propósito vai ser realizado. Eu queira ou não, você queira ou não. Mas vai ser realizado no tempo de Deus. Não vai ser realizado no nosso tempo. E é importante salientar que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Pois é, irmãos. A Bíblia declara que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Que nós vivemos segundo o tempo terreno, enquanto que Deus vive e vê as coisas sobre uma perspectiva celestial, uma perspectiva eterna. O nosso tempo nessa terra é passageiro. Nós não temos domínio sobre o tempo, mas Deus tem. Todo resultado e tempo para realizá-lo estão somente nas mãos de Deus, jamais nas nossas. Se você tem orado em algum propósito e não recebeu, não se culpe. E muito menos coloque a culpa sobre Deus. Pois o propósito de Deus pode estar muito além do que nós queremos. Muito além daquilo que nós conhecemos. Deus muitas vezes permite que passemos por pequenas tribulações para nos livrar de males muito maiores. Não desista, irmãos. Tenha paciência. Continue orando. E não perca a esperança, pois se a tua petição é um propósito de Deus na sua vida, com certeza, no tempo de Deus irá acontecer, vai se realizar.
A Bíblia nos diz que há tempo para todas as coisas. Porém, não cabe a nós, mas somente a Deus, essa decisão. Precisamos aceitar com resignação o que Deus tem preparado para nós, porque tudo que Ele faz é para o nosso bem, porque Ele nos ama. Lembra da história de José do Egito? Deus usou esse homem para cumprir o seu propósito. Um propósito que ele tinha com os judeus. Para cumprir a sua palavra, era necessário que José fosse vendido pelos seus irmãos como escravo para o Egito. Se você lembra bem da história, os irmãos não queriam vendê-lo, queriam matá-lo. Mas Deus não permitiu. Deus fez com que eles vendessem José. Sim. De escravo lá no Egito, ele passou a ser o segundo na casa de Potifar. Mas ainda não era esse o propósito de Deus. Esse homem precisava ir além. Ele precisava ser preso. Preso para completar o tempo. Sim. E o que aconteceu? A mulher de Potifar, ela acusou José. E Deus usou essa mulher para que isso acontecesse. Ela foi o algoz de José. Sim, porque José preferia a morte atrair o seu benfeitor. Ele não tinha esse pecado. Sobre ele não havia esse pecado. Mas ele foi preso. Ele foi preso para que Deus pudesse completar a obra na vida dele e completar o propósito de Deus. Lá na cadeia, ele continuou abençoando e sendo abençoado. Ele caiu na graça do carcereiro. Foi lá na cadeia que ele conheceu o copeiro e o padeiro do rei. Ali ele decifrou os sonhos desses personagens. José pediu ao copeiro que ele se lembrasse dele quando ele saísse da prisão. Quando ele for recolocado no posto que ele tinha perdido. Ele iria ser o copeiro de Faraó. Mas o copeiro se esqueceu. Ele esqueceu de José. Isso mostra, irmão, que nós devemos confiar apenas em Deus. Nós não podemos confiar no homem, porque o homem é falho. Sim. O homem, irmãos, nada pode fazer a nosso favor. Não, ele não pode fazer. Se não for pela vontade de Deus. Se você observar, José conseguiu fugir da tentação. Mas ele não conseguiu fugir da tribulação. Por mais que a gente possa tentar, não conseguirmos antecipar o tempo de Deus. Nós
nunca o tempo de Deus. O copeiro saiu da prisão e José permaneceu por mais 2 anos naquela prisão. Se ele fosse libertado, irmãos, olha como Deus age. Se ele fosse libertado, antes, ele não seria útil para o propósito de Deus. Era necessário que ele ficasse em tribulação até que o tempo exato de Deus fosse completado. Era necessário que Faraó tivesse sonhos para que ele interpretasse. E José foi liberto da prisão no tempo certo. Ele já tinha 30 anos. Isso quer dizer que ele ficou 13 anos no sofrimento. Depois que ele foi vendido pelos seus irmãos. Ele era um jovem de 17 anos, estava com 30, então são 13 anos no exílio. Mas Deus tem um tempo determinado para cumprir seus propósitos. José interpretou os sonhos de Faraó e se tornou o segundo em poder no Egito. De escravo ao segundo no Egito. E como Deus poderia realizar, através de José, seus planos para o povo judeu. Porque Deus tinha planos para o povo judeu. O tempo de Deus, irmãos, é perfeito. Quando nos rendemos aos seus pés, nos sentimos livres. Muitas vezes até não entendemos o que Ele está fazendo, mas mesmo assim devemos confiar. Porque os propósitos de Deus, irmãos, são os melhores para a nossa vida. Deus quer o melhor para você. Ele quer o melhor para mim. Ele quer o melhor para todos nós. Portanto, confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará da segurança de Deus. Você vai desfrutar da segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Não sou eu que estou dizendo isso. Está lá escrito. É uma promessa no livro de Salmos, capítulo 37, versículos 3 e 4. Seja como o agricultor que, após jogar a semente na terra, aguarda o fruto da lavoura. Recebe, então, a semente que é a palavra de Deus. Creia nela e tenha paciência para esperar, e Ele tudo fará. Amém.